Beleza, então vamos iniciar a aula de revisão. Essa é a revisão da semana 5, referente ao conteúdo de cinemática dos fluidos. Então, a gente viu em 2 videoaulas, né, na semana passada, esse conteúdo. Eu vou tentar fazer uma rápida revisão aqui e também resolução de alguns exercícios. Vamos lá, então. A cinemática dos fluidos, ela é referente, então, ao estudo dos movimentos dos fluidos, só que sem levar em consideração as forças que produzem esse movimento. Então, é uma análise qualitativa do escoamento e não quantitativa. Então, a gente entrou numa fase agora, onde a gente vai estudar o escoamento, né? E o estudo do escoamento, ele pode ser subdividido nessas 2 fases, né? Na fase qualitativa e na fase quantitativa. Na fase qualitativa é exatamente a cinemática. Então, a gente tem muitos conceitos, né, que são apresentados nessa parte do curso. Tem também conceitos referentes a campos, né, de velocidade, de aceleração, de taxas de escoamento, que são importantes, um pouquinho de cálculo também envolvido nessas partes, mas o core, né, o grosso desse conteúdo é mais conceitual. Né? Por quê? Porque é uma avaliação qualitativa do escoamento. Tá, pessoal? Então, uma coisa importante também a se falar sobre esse conteúdo é que esse conteúdo ele é muito importante para o que vem na sequência. Então, apesar de ser uma análise qualitativa, são muitos conceitos, né? Mas é importante que esses conceitos estejam bem consolidados para que vocês consigam entender bem, né, os conceitos que vão vir a seguir sobre a análise quantitativa do escoamento. E aí, essa análise vai ser subdividida em três matérias, né? Então, a primeira seria a análise integral do escoamento, depois a análise diferencial do escoamento e depois a análise dimensional do escoamento. Então, a primeira análise é uma análise global, né? Análise integral, a gente faz uma análise global do escoamento. A segunda fase, que é a análise diferencial, a gente faz uma análise local, né? Então, em pontos específicos, a gente quer saber como é que está o comportamento do escoamento, então a gente faz uma análise diferencial. E a terceira análise, que é a análise dimensional, a gente é mais relacionada à análise experimental. Então, a gente usa experimentos para conseguir, então, desenvolver, né, relações sobre o escoamento, tá? Aí pode ser em termos de velocidade, pode ser relações em termos de como é que a velocidade se relaciona ao atrito, como é que a força se relaciona às velocidades, ou à viscosidade. Então, tem toda a parte experimental envolvida, que é bem interessante também. E foi a partir, por exemplo, dessa análise, né, que surgiram várias relações empíricas, né, na mecânica dos fluidos, né, que até hoje são utilizadas na hidráulica, por exemplo. Mas vamos estudar, então, a cinemática, né? Então, cinemática é essa parte, então, uma avaliação qualitativa do escoamento. Bom, é importante que vocês consigam perceber o conceito de campo de escoamento, né, antes do campo de cada variável, né, dentro desse escoamento, né? O campo de escoamento, ele é geral, certo? Ele é genérico, ele se refere à descrição de características do fluido em relação ao movimento, né? Então, a gente toma como base, né, uma partícula, que é um conjunto de moléculas com um comportamento semelhante, com comportamento, né, em termos de características semelhante. E aí, a partir desse campo de escoamento, que é um campo genérico, né, de características, de uma quantidade qualquer, aí a gente pode avaliar várias características, né, como a velocidade. Então, a gente vai ter o campo de velocidade, a temperatura, a gente vai ter o campo de temperatura daquele escoamento, a gente pode avaliar, por exemplo, a pressão,
Então, a gente vai ter um campo de pressões daquele escoamento, entendeu? Então, a partir do conhecimento genérico do escoamento em si, a gente pode descrever, né, determinados atributos, né, ou características do escoamento, né, como velocidade, temperatura, pressão, enfim, massa específica, dentre outras. E uma das mais importantes, sem dúvidas, é o campo de velocidade, né, que a gente tem um interesse particular, porque a velocidade ela reflete também na questão do deslocamento dessas partículas, né, ao longo ao longo do espaço, né, e para isso a gente precisa usar o sistema de coordenadas, né, para fazer uma descrição completa, né, dessa partícula, né, dessa característica, né, do escoamento para partículas, né. Então, a velocidade, o campo de velocidades é muito importante, né, porque ela vai controlar essa questão do deslocamento, né, e como é que a massa ela está se movimentando de um canto para o outro dentro do domínio espacial. Bom, a velocidade, deixa eu colocar aqui o apontador, a velocidade, ela é como a gente já falou, né, ela pode ser decomposta em 3 componentes, né, então o vetor velocidade tem 3 componentes, U, V e W. U é a componente da velocidade na direção X, o V na direção Y e o W na direção Z. Beleza, e cada componente dessa pode ter uma variação no espaço, ou seja, x, y, z, se a gente trabalha com o sistema de coordenadas cartesiano, e, além disso, no tempo. Então, a complexidade do escoamento em fluidos está exatamente aí. Por quê? Porque cada componente do vetor velocidade pode variar tanto no espaço como no tempo. E cada componente ela é independente, né? É independente. Só que para fazer uma descrição completa do campo de velocidades, eu preciso conhecer essas 3 componentes, tá? Apesar dessa independência das componentes, né? Cada uma é uma função específica, né? Em relação ao espaço e ao tempo, mas eu preciso dessa descrição completa das 3 componentes para conhecer o campo de velocidades, tá? O vetor velocidade em qualquer ponto e em qualquer instante de tempo. Muito bem, o campo de velocidades depende do vetor de deslocamento, né? Como vocês estão vendo aqui, o RA, que é exatamente dado pelo vetor posição. Vetor posição. A gente precisa conhecer o vetor posição, por exemplo, aqui a partícula no instante t, ela estava aqui nessa posição, o vetor posição é o RA no tempo t, no instante t mais delta t, ele estava nessa posição. Então, nessa posição, o vetor posição aqui é o RA t mais delta t. E o vetor deslocamento é exatamente esse delta, que é a diferença entre o RA em t mais delta t, menos o RA em t. Então, esse é o vetor deslocamento. Deslocamento por tempo, eu tenho o vetor velocidade, né? Vocês conhecem bem, né, essa equação aqui da física, né? O deslocamento sobre o tempo vai dar exatamente a velocidade. Então, eu preciso, né, o conhecimento, né, do posicionamento em vários instantes de tempo para conhecer o vetor velocidade também. E nesse caso aqui a gente está analisando uma partícula, né, e aí entre 2 instantes aqui é o posicionamento dela, mas a gente precisa fazer a descrição, né, de um campo de velocidade, a gente precisa fazer a descrição completa, né, de todas as partículas, né, como é que as partículas elas estão se deslocando no campo, né, no domínio espacial. E para isso, para fazer essa descrição, né, desse movimento, a gente pode usar 2 métodos, né, o método de Lagrange e o método de Euler. O método de Lagrange, a gente usa exatamente, né, a partícula como referência, então a gente rotula a partícula e avalia as características de escoamento, né, ao longo da viagem dessa partícula no domínio, né, espacial. Então ela vai se deslocando ao longo do tempo
e para cada instante de tempo eu tenho uma característica, as características elas vão variando, né, ao longo do tempo. Então, nesse método aí, a gente precisa rotular as partículas e seguir essas partículas e avaliar como as características estão mudando ao longo do tempo. No método de Euler, eu tenho já uma diferenciação bastante, né, em relação ao método de Lagrange, porque no método de Euler, eu fixo o domínio espacial, então, geralmente, a gente usa um sistema de coordenadas com uma origem conhecida, e a partir desse sistema de coordenadas, a gente pode, então, fixar pontos no espaço, e para cada ponto desse no espaço, a gente vai observando como as características do fluido elas estão mudando para cada ponto desse fixo no espaço. Obviamente, a gente não garante, né, que a gente vai ter uma partícula por ponto. Por quê? Porque ao longo do tempo, com o movimento, né, do escoamento, as partículas elas vão se deslocando, então elas vão ganhando outras posições no espaço. Então, na verdade, um ponto, o que é que acontece num ponto? Vai passando várias partículas, e o que é que a gente está medindo naquele ponto? A gente está medindo a característica da partícula naquele instante, a partícula que estava ali naquela posição para aquele instante. Em um outro instante, vai ter outra partícula com outras características, né? Velocidade, pressão, temperatura, e a gente mede as características dessa outra partícula em outro instante de tempo. Mas o método de Euler, ela é muito mais simples de analisar, né? Muito mais simples, né? Porque já dá para perceber, né? Porque a gente consegue fixar bem, né, o domínio espacial e ir monitorando o que é que está acontecendo ao longo do tempo. A gente fez uma descrição completa da classificação do escoamento, né? E aí eu detalhei na aula, nas videoaulas, né? Cada classificação dessa, né? A classificação geométrica, né? O escoamento ele pode ser subdividido em uni, bi ou tridimensional, não é isso? Isso aí refere exatamente, né, como é que essas características do escoamento estão variando no espaço. Então, isso é uma classificação geométrica. Com relação à variação no tempo, a gente está interessado em saber como é que essas características elas variam no tempo. Então, se existe variação no tempo, ele é dito como um escoamento não permanente. Se essas características não variam no tempo, o escoamento ele é dito como permanente. Com relação ao movimento de rotação, o que é que a gente observa? A gente observa como se as partículas elas estão rotacionando em relação ao seu centro de gravidade. Então, se existe rotação das partículas em relação ao seu centro de gravidade, então o escoamento ele é dito como rotacional. E se não existe rotação, o escoamento ele é dito como irrotacional. Então, uma partícula ela pode ir se movimentando, né, ao longo do espaço, mas não necessariamente ela vai girando em torno do seu centro de gravidade, né? Então, imagine que isso aqui seria uma partícula de fluido e ela vai se deslocando, mas não está tendo rotação. Apesar de ter um movimento curvo, a partícula ela não rotaciona em relação ao seu eixo de gravidade. Esse é o escoamento irrotacional. O escoamento rotacional é quando ela começa a se movimentar e rotacionar também em relação ao seu eixo de gravidade. Então, esse é o escoamento rotacional. Tá? E em relação à trajetória, a gente também viu, né, que o escoamento ele pode ser dito como uniforme ou não uniforme, e depende da variação dessas características, né, em relação à direção, né? Então, como é que ela está variando, né, em relação a cada direção? Então, ela pode ser descrita, né, o escoamento pode ser descrito como uniforme ou não uniforme. Então, é muito importante, e aí recomendo, né, ver a aula, né, para ter mais detalhes sobre cada classificação dessa, tá? A gente também, com relação à trajetória, a gente apresentou que o escoamento ele pode ser laminar ou turbulento, e aí a gente detalhou um pouquinho, né, sobre isso, né? Laminar, quando ele está escoando o escoamento em lâminas paralelas, e em cada lâmina dessa eu tenho um conjunto de partículas, né, que não estão invadindo a lâmina vizinha, e o turbulento não, tem um movimento caótico, né, uma partícula que está numa lâmina, ela pode, em outro instante de tempo, ir para outra posição, invadir outra lâmina, e aí eu tenho
um escoamento bem caótico em relação à trajetória. Vimos também o conceito de aceleração, né? A aceleração é a derivada total do vetor velocidade no tempo. Isso aqui vocês já conheciam da física, tá? Derivada total da velocidade do tempo. Mas como o vetor velocidade tem 3 componentes, né? U, V e W, e cada componente dessa varia em x, y e z, e em t também, então a gente pode decompor, né, essa derivada total usando a regra da cadeia. E aí decompor essa derivada total em derivadas parciais. A primeira derivada que aparece é a derivada do vetor velocidade no tempo, né, porque cada componente ela pode variar só exclusivamente no tempo, então eu tenho uma derivada parcial em relação ao tempo do vetor velocidade, e tenho as derivadas aqui, né, que são, essas outras derivadas são em relação ao espaço, porque cada partícula, né, pode apresentar um vetor velocidade, e esse vetor velocidade pode variar no espaço, né, e em cada posição eu posso ter uma variação do vetor velocidade no tempo. Então a gente usa a regra da cadeia, né, e aí fica dv dx, dx dt. E o dx dt, ele corresponde à componente u de velocidade. Aqui eu tenho dv dy, dv dy, dy dt, onde o dy dt é o v, dv dz e dz dt, onde o dz dt é o w, né? É a componente w do vetor velocidade. Então, vejam que a aceleração é uma grandeza vetorial, e essa equação aqui expandida, né, em termos de derivadas parciais, a gente pode decompor essa equação aqui em cada direção, na direção x, y, z, e aí vocês estão vendo aqui a decomposição em cada direção, e aí é bem mais simples, né, determinar as componentes de aceleração, né? Fica bem mais simples, né? Então a gente analisa cada componente separado, e para isso a gente precisa das derivadas parciais, né, em relação a x, y, z e t, de cada componente do vetor velocidade. E aí, fazendo isso, a gente consegue determinar a aceleração, cada componente de aceleração, e tendo cada componente de aceleração, a gente tem, então, o vetor aceleração. Bom, aceleração, muita gente não consegue enxergar, né, essa questão da aceleração local, que é a variação do vetor velocidade no tempo, e essa variação do espaço, né, que a gente chama de aceleração convectiva. Bom, a aceleração local, ela se refere ao seguinte, ó, por exemplo, você fixa o ponto, então o ponto A, está aqui o ponto A. Então, no instante t, aqui são as linhas de corrente em preto, né? E no ponto A aqui, se eu traçar um vetor tangencial, a gente tem um vetor velocidade aqui, né? O vetor velocidade do ponto A. Então, o ponto A tem esse vetor velocidade no instante t, e no mesmo ponto A, no instante t mais ΔT, o campo de velocidades ele pode ter se modificado no tempo, né? E as linhas de corrente também. E aí, o vetor velocidade no A, por exemplo, ele já tem outro módulo, outra direção e outro sentido. E aí, como existiu variação do vetor velocidade, né, em relação ou ao módulo, ou à direção, ou ao sentido, né, se qualquer variação em uma dessas 3 características, já tem variação do vetor velocidade, e aí, tendo variação do vetor velocidade, eu tenho aceleração, nesse caso local. Por quê? Porque o vetor velocidade está variando no ponto. Então, eu tenho aceleração local naquele ponto. E a aceleração convectiva é a variação no espaço. Então, a gente fixa o instante de tempo para fazer essa avaliação. Então, no instante de tempo t, eu observo aqui que eu tenho uma variação do vetor velocidade em relação a x e em relação a y também. Então, nesse caso, eu tenho uma aceleração convectiva em x e em y também, diferente de zero, no instante t. E a gente também viu na aula essa parte das taxas, né? As taxas que são muito importantes para problemas de engenharia, né? Iniciando pela taxa volumétrica, né? Ou a vazão também, né? A vazão em volume, né? Ou simplesmente vazão, a gente já chama, né? Só de vazão, e a gente já sabe que vazão é uma taxa de volume, né? Em relação ao volume. Que
o fluido, né, ele pode estar passando, né, em função do escoamento, com uma determinada taxa em relação a uma seção transversal. Então, para medir taxas, uma coisa fundamental é a definição da seção transversal. Eu preciso definir uma seção transversal. Então, a gente vê aqui uma figura de uma seção de um rio. Aqui é uma seção aqui que está mais a jusante, né? Aqui o rio está descendo aqui de cima para baixo aqui, né? E aqui a gente tem a seção transversal de jusante. E na seção transversal a gente tem o comportamento, como é que o vetor velocidade está variando aqui, por exemplo, na superfície, e aqui nessa linha vertical aqui, aproximadamente no centro do rio. E a gente observa, né, que esse perfil de velocidade ele é muito variado, né, em todas as direções aqui, ó. Em X, em Y, em Z, tem variação em todas as direções. E nesse caso, né, como o vetor velocidade ele varia muito, né, nas direções aqui para uma dada seção transversal, a vazão ela pode ser determinada em função do conhecimento da velocidade. Ou seja, se a gente conhece a lei de distribuição de velocidades, é mais simples, né, determinar a vazão fazendo uma integração. Porque o que é integração, na verdade? A integração nada mais é do que um somatório. Um somatório aqui da vazão que está passando em cada quadrícula aqui, ó, infinitesimal. Então, a gente toma uma quadrícula infinitesimal. Nessa quadrícula aqui, a gente tem um único vetor velocidade, né? A gente pode considerar que a velocidade naquele elemento infinitesimal é constante. E a vazão naquele elemento infinitesimal vai ser dado pelo o vetor velocidade do elemento vezes o dA, que é exatamente, né, a área infinitesimal, né, desse elemento aqui de área. E só que para conhecer a vazão que está passando na seção transversal, eu tenho que fazer isso para todos essa quadrícula infinitesimal, varrendo toda a área da seção transversal. E para fazer isso, a gente usa a integral, que deve ser vista como um somatório. É um somatório, né, onde eu estou varrendo toda aqui esse comportamento, né, da distribuição de velocidade vezes a área, mas ao longo de toda a seção transversal. Então, a gente vê aqui a integral na área A, onde o A aqui é exatamente a área total dessa seção transversal. Então, é bem simples, né? Então, para determinar, através do conhecimento da lei de distribuição da velocidade, a gente pega, então, o vetor velocidade, faz o produto escalar com o vetor normal, né? Porque exatamente o vetor normal, exatamente a componente de velocidade perpendicular é que vai promover vazão, a componente tangencial, ela não promove vazão, né? Do vetor velocidade. E a gente tem, então, que a vazão, então, é integral de V escalar N dA. A vazão também, ela pode ser quantificada em função da velocidade média vezes a área. Só que, nesse caso aqui, a velocidade é distribuída, né, ao longo da seção transversal. Não é uma velocidade média, então a gente não ia conseguir determinar a vazão diretamente pela velocidade média, né? A velocidade média, muitas vezes, é uma velocidade hipotética, né? É muito difícil da gente achar na realidade, uma vez que a gente trabalha com fluidos reais, né? E quando a gente sabe que para um fluido real, com viscosidade diferente de zero, a gente vai ter distribuições não lineares do vetor velocidade, né, ao longo da seção transversal. Então, é muito difícil, né, o cálculo da vazão por essa equação aqui, que é a velocidade média vezes a área, como vocês viram já na física, né, essa equação bem conhecida. Então, a gente usa muito essa equação aqui, que é a integral, né, conhecendo a distribuição do vetor velocidade. Obviamente, né, se a gente obtém a vazão por aqui, a gente consegue determinar a velocidade média, né? Só isolar a velocidade média, pegar essa área aqui e colocar para o denominador do outro lado da equação, e a velocidade média vai ser a integral de V escalar N dA sobre a área total da seção transversal, ou a velocidade média também, se você conhece a vazão diretamente, a velocidade média vai ser a vazão pela área, tá? Vazão total pela área. Então, a gente vai ter uma velocidade média, né? Com a velocidade hipotética que está passando
em termos médios, né, naquela seção transversal. E a mesma coisa a gente pode fazer, né, de forma análoga para determinar qual é a vazão em massa, que a gente chama de vazão mássica na literatura, vazão mássica, ou simplesmente, né, o M ponto em cima, né, M ponto em cima é uma vazão mássica. E a vazão mássica é dada pela a razão entre a massa dividido por tempo. A vazão volumétrica é o volume por tempo, né? Então, a diferença aqui é que entra nessa equação, quando a gente vai determinar a vazão mássica por integral, conhecendo o campo de velocidades, a gente precisa colocar só a massa específica aqui dentro da integral, que aí você vê que é uma equação muito parecida, né, com a da vazão, né? Mas quando a gente coloca a massa específica, a gente tem uma vazão em termos de massa, tá? Então, bem simples aí, a demonstração aí vocês podem ver no livro, mas eu fiz a demonstração dessa equação aí na videoaula, né, também. Então, é muito simples. Então, observem o seguinte, né, essa questão da cinemática, né, eu falei para vocês, é muito importante o conhecimento do campo de velocidades. Olha só a importância, né? Aqui a gente mostra na prática isso, porque se eu não conhecer como é que é o meu vetor velocidade, eu, por exemplo, não consigo calcular a vazão para esses casos, esses problemas práticos de engenharia, né? Para calcular uma taxa volumétrica, né? Uma vazão. E aí, né? Então a gente fica totalmente sem recurso, né? Para determinar uma vazão, se a gente não conhece como é que o campo de velocidade naquela seção transversal, tá? Então é muito importante, né? Esse conhecimento do campo de velocidades. Então, fazer um exercíciozinho rápido, né? Eu peguei um exercício do livro, que é o problema 4.7. E ele diz assim, ó, dado o campo de velocidades, e aí a gente tem cada componente do vetor, na direção x, y, z, e ele pergunta qual é a aceleração do fluido no ponto x igual a 3, y igual a 1, z igual a 0, e no instante t igual a 1, né? Nesse caso aí, o escoamento, ele veja só, a componente do vetor velocidade, a componente u vai variar em x, y e t, a componente v do escoamento do vetor velocidade vai variar em x, y e t também, e a componente do vetor velocidade na direção z é constante, é igual a 25, não varia nem x, nem y, nem z e nem t, tá? Então, por exemplo, na direção z, o escoamento ele pode ser dito como uniforme, porque ele é constante aqui, ele não tem nenhuma variação. Mas em relação a x e y, não. O escoamento ele é dito como tridimensional, né? Eu tenho 3 componentes de vetor velocidade, mas duas, né, se comportam só variando em x e y em relação ao espaço. Então, essa componente aqui tem variação no plano só, bidimensional, essa também. E o escoamento ele é dito como não permanente. Por quê? Porque ele, uma das componentes aqui está variando em relação ao tempo, né? Então, ele é dito como não permanente. Mas vamos lá, vamos pegar então as componentes de vetor velocidade. Aqui eu já peguei, separei aqui tá a equação, né? Aqui na direção x, aqui na direção y, aqui na direção z. Eu já coloquei aqui para facilitar a nossa visualização, né? Peguei aqui a componente u, está aqui, a componente v está aqui, a componente w está aqui. E o que é que a gente precisa para calcular a aceleração? A gente primeiro precisa das variáveis, das derivadas parciais em relação a x, y, z e t. Então, a gente precisa derivar cada componente dessa em relação a x, y, z e t. Vamos começar aqui, ó. A componente u em relação a t vai dar 2t, está aqui a derivada parcial, né? Então, tudo que não for em relação a t é uma constante. Então, derivada de u em relação a t, 2t. Derivada de u em relação a x. Derivada de u em relação a x vai ser 2y. Derivada de u em relação a y, né, vai ser 2x. E a derivada de u em relação a z, você vê que não é u não é uma função de z, então a derivada de u em relação a z é igual a 0. Analogamente, você pode fazer isso para as outras componentes, né, para calcular a derivada em cada direção, x, y, z, tanto para a componente da velocidade em y,
que é a componente V, né? E também para a componente W. Tá? Então, é só fazer, calcula as derivadas parciais e substitui agora na equação. A equação da aceleração, né? Então, a aceleração tem cada componente aqui, a aceleração na direção X, na direção Y, na direção Z. Aqui está a equação, né? Você vê que tem as derivadas parciais. Então, é só fazer a substituição, né? Por exemplo, du dt foi 2t, a componente u, né? Essa componente u, deixa eu voltar aqui o slide, a componente u é isso aqui, ó, 6 mais 2xy mais t ao quadrado. Então, está aqui a componente u, vezes a derivada de u em relação a x, que é 2y, e aí vai, né? Então, aqui a gente só faz a substituição e faz o cálculo, né? Então, o que resulta nessa equação aqui, né? A equação da aceleração em relação a x vai dar isso aqui, em relação a y vai dar isso aqui, e z vai ser igual a zero. Tá? Então, ou seja, não tem variação, né? Ou seja, em relação a z. Por quê? Porque a velocidade é constante, então o az é zero. Aí já era esperado. Em relação a x e y tem sim, né, aceleração. Mas o que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é essa aceleração num ponto específico, né, do espaço, e também no instante t igual a 1. Então, no ponto específico, que é x igual a 3, y igual a 1 e z igual a 0, o que é que a gente faz? A gente só substitui, né? Onde tiver t, a gente coloca 1, onde tiver x, a gente coloca 3, onde tiver y, a gente coloca 1, então é só substituir. O ax aqui no ponto 3, 1, 0 e para t igual a 1 deu 58, o ay deu 101 e o az 0, né? Então as unidades, se tudo está no sistema internacional, a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? Então, resposta final, o vetor aceleração no ponto 3, 1, 0 e para o instante de tempo igual a 1, vai ser 51, que é a componente x, 58, que é a componente x, 101, que é a componente y, e 0, que é a componente z da aceleração. Muito bem. E para fechar, a gente vai fazer um exercício, que é o exercício 4.2, que é um exercício referente a linhas de corrente e trajetória. Ele dá aqui no problema o campo de velocidades, tá? Ele deu aqui o campo de velocidades, e ele pede para a gente esboçar a linha de trajetória de uma partícula até t igual a 5 segundos, onde, sabendo que a partícula ela parte da origem t igual a 0, ou seja, partiu da origem, né? Onde o x e o y é igual a 0. E ele pede também para a gente esboçar as linhas de corrente para o instante t igual a 5. Então, o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei o vetor velocidade e só escrevi ele para cá para facilitar aqui a visualização. Então, a componente da velocidade na direção x é 2t mais 2, e a componente da velocidade na direção y é só 2t. Então, só para que a gente visualize melhor, né? Observem que a componente do vetor velocidade na direção x só varia no tempo, não varia no espaço, né? Só varia no tempo. E a componente da direção v só varia no tempo também, e a componente na direção z é zero, né? Não tem nem variação nem no tempo nem no espaço. Então, esse escoamento ele é dito como bidimensional, tá? É bidimensional esse escoamento, mas ele é uniforme, né? Para todas as direções. Por quê? Porque não tem variação do vetor velocidade no espaço para um determinado instante de tempo, certo? Agora, esse é um escoamento não permanente, né? Por quê? Porque ele varia no tempo, né? Então, é um escoamento não permanente. Muito bem. Então, vamos começar, então, pela trajetória. Como é que a gente pode calcular a trajetória? Bom, a trajetória é bem simples, né? Por quê? Porque a gente sabe que a componente de velocidade, ela tem uma equação específica, né? Por exemplo, a componente u equivale a dx dt. A componente v equivale a dy dt. E a componente w equivale a dz dt. Então, o que é que a gente pode substituir? Porque para achar a trajetória, eu preciso saber qual é a lei de variação, né? Da posição, né? Como é que essa posição da partícula está variando ao longo do tempo, tá? Então, eu preciso saber como é que o x está variando ao longo do tempo e como é que o y da partícula está variando ao longo do tempo também. Então, para isso, eu vou usar aqui, ó,
essas derivadas, né? Eu vou, ao invés de trabalhar com a velocidade, eu vou trabalhar aqui com derivada do deslocamento no tempo, né? Então, o U é dx dt, o V é dy dt e o W é dz dt. Então, ou seja, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que dx dt é igual a 2t mais 2 e dy dt igual a 2t. Muito bem, então vamos pegar a primeira equação, que é a equação na direção x. Então, se a gente coloca o ΔT para o outro lado, né, para o lado direito da equação, a gente pode fazer a integração, né, porque o nosso objetivo é saber como é que o x está variando em relação ao tempo. Então, a gente faz a integração. O senhor poderia voltar o slide lá, que teve uma coisa que eu não entendi, rapidinho. Claro, pode falar. Essa parte final aí do DVDT, que eu estava terminando de ler, mas pode passar já, só para mim dar uma olhadinha. Entendi. Tá bom, tranquilo, entendeu? É dy dt, na verdade, né, que seria a componente v da velocidade na direção y, né? Essa componente da velocidade aqui, ela é dy dt, né? Então, dy dt vai ser igual a 2t. Então, vamos pegar a primeira equação e integrar essa primeira equação, né? Então, integrando aqui de 0 a x, porque a gente sabe o seguinte, né? Que ele quer saber qual é a trajetória da partícula que saiu da origem. Então, no mínimo, né, a gente já sabe qual é a posição inicial, que é 0, 0, 0, né? X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Então, a gente vai fazer uma integração definida aqui de 0 a quanto? Eu não sei, né? Eu vou colocar aqui que a posição da partícula num tempo t qualquer é x, tá? Então, vai ficar genérico. Mas eu sei qual é a posição inicial da partícula, que é a posição, né, que é a origem do sistema, para t igual a 0. Né? Para t igual a 0, ele está na origem do sistema. Então, fazendo integração, eu tenho aqui que é uma integral definida, né? Integral definida eu já tenho um resultado, não vai aparecer aquela constantezinha, né? Então, eu tenho já um resultado aqui que é x igual a t ao quadrado mais 2t. Beleza. E a equação 2, né, que é em relação à componente v do vetor velocidade, a gente vai fazer de forma análoga, né? Então, passando o ΔT para o outro lado, fazendo a integração de 0 a y e de 0 a t, e a gente vai ter, então, que o y é igual a t ao quadrado. E aí, ó, a gente, então, já tem a lei de variação da posição da partícula, né? Como é que o x está variando da partícula em relação ao tempo? Está aqui. Como é que o y da partícula está variando em relação ao tempo? Está aqui também. Então, como é que eu posso, então, determinar a trajetória? Bom, se eu tenho as equações, uma coisa que eu poderia fazer, né? Se ele quer saber qual é a trajetória da partícula saindo de t igual a 0 até t igual a 5, o que é que eu posso fazer? Uma tabelinha simples, né? Vou fazer uma tabelinha aqui, ó. T igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para ter mais informações aqui, né? Ao longo desse intervalo de tempo, né? Entre 0 e 5, eu vou colocar mais informações aqui. Mas você poderia, né? Trabalhar com intervalos menores, né? Ou até um pouco maiores, né? Também poderia ser só 0, 2, 5, né? Mas quanto mais detalhado esse intervalo, melhor você vai definir a trajetória da partícula, tá? Então, aqui eu defini intervalos aqui discretos, né? De 1 segundo, de 0 a 5, nesse intervalo de 0 a 5. A gente sabe que a posição da partícula em relação a x é dado por essa equação, em relação a y é dado por essa equação, então é só substituir. Para t igual a 0, o x vai dar 0, né? Aqui, ó, só substituindo. E o y também vai dar 0. Para 1, se a gente substituir aqui, vai dar x igual a 3, y igual a 1. E aí, a gente vai fazendo para cada intervalo de tempo, né? E determinando qual é a posição da partícula, né? Até chegar aqui, para t igual a 5, aqui a gente viu aqui que t igual a 5, o x aqui é 35 e 25. E aí vocês têm um conjunto de coordenadas, né? Com esse conjunto de coordenadas x, y, a gente pode até colocar no gráfico e desenhar a trajetória aqui, ó. Tá aqui o x, tá aqui o y, olha a trajetória da partícula. Não é exatamente uma reta, né? Ó, você vê que tem uma curvinha aqui, ó. E quanto mais informações a gente tiver, melhor vai ser a definição dessa curva, né? Dessa curva. Então, isso aqui é como se a gente estivesse visualizando, né? A partícula saindo aqui dessa posição, né? Em 0, no instante de tempo 1, 2, 3, 4, 5. Então, até o 5 ela morre aqui, ó. Tá?
É claro que eu poderia continuar aqui, né? Instante de tempo igual a 6, poderia calcular, continuar calculando, mas ele só quer nesse intervalo de tempo de 0 a 5. E as linhas de corrente. Como é que eu posso calcular as linhas de corrente? Bem simples. A equação das linhas de corrente é essa daqui, ó. E no livro tem a demonstração completa dessa equação, tá, pessoal? Então, a demonstração completa. Nesse caso aqui, o escoamento, ele é bidimensional, né? É um escoamento bidimensional, só no plano XY. Então, a linha de corrente, a equação da linha de corrente é dada por essa equação, no plano bidimensional XY. dy dx é igual a v sobre u, tá? Quem é o v? V é 2t. Quem é o u? 2t mais 2. Então, eu tenho aqui que dv dx é 2t sobre 2t mais 2. Se a gente coloca aqui, ó, o ΔX aqui, o dx para o outro lado da equação e faz a integração também, né, uma integração indefinida, o que é que a gente faz? Ó? A gente tem desse lado esquerdo o y, tá? A integral de dy é y, e isso aqui que está multiplicando o dx é uma constante, né? Por quê? Porque o meu elemento de integração é o dx, então eu não tenho nenhuma variável aqui em relação a x, então isso aqui é uma constante, pode sair até da integral, e a integral de dx é x. Como é uma integração indefinida, a gente tem uma constante aqui, né? Então, a equação da linha de corrente, ela vai ser dada por y, igual a 2t sobre 2t mais 2, vezes x, mais a constante. Muito bem. O que é que ele quer mesmo? Ele quer quais são as linhas de corrente para o instante t igual a 5. Para o instante t igual a 5, a gente só substituía. Só substituir aqui, né? Colocar aqui onde tiver t, a gente coloca 5. E aí a gente vai ter aqui esse resultado. E para esse instante aqui, t igual a 5, eu tenho que a equação das linhas de corrente é y igual a 5 sobre cx mais a constante. E por que eu digo essa equação das linhas de corrente e não da linha de corrente? Não, é das linhas de corrente mesmo. Para cada instante de tempo, nesse caso aqui, para t igual a 5, eu tenho um conjunto de linhas de corrente. E quem é que define esse conjunto das linhas de corrente? É exatamente essa constante aqui, C. Ó. Por quê? Para cada valor de C, eu tenho uma equação diferente aqui. Se eu colocar C igual a 0, eu vou ter uma equação. Y igual a 5 sobre 6x. Se eu colocar C igual a 1, eu já vou ter outra equação, parecida, mas mais diferente. Y igual a 5 sobre 6x mais 1. E aí vai, né? Então, para cada valor de constante, eu tenho uma equação diferente. Por exemplo, para C igual a 0, eu tenho essa linha de corrente aqui azul. Para C igual a 1, eu já tenho outra linha de corrente aqui, que é essa laranja. Para C igual a 2, outra linha de corrente. No caso aqui, são linhas de corrente paralelas, né? Porque, enfim, é uma equação linear, né? Como a gente está vendo aqui, e aqui o coeficiente angular, ele é constante, né? Então, vão ser linhas paralelas. O que está mudando só essa constante aqui está fazendo com que essas linhas, né? Elas fiquem uma do lado da outra, né? Então, a gente até poderia dizer que esse escoamento, ele é até laminar, né? Laminar para esse instante de tempo aqui que a gente está vendo o escoamento em lâminas paralelas, né? Se deslocando para cá, né? O fluido, nessa lâmina aqui se deslocando para cá, e na lâmina cinza aqui também se deslocando aqui paralela em relação à lâmina laranja e azul. Tá, pessoal? Então, eu acho que era isso aí. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta em relação a essas questões que eu resolvi. Professor, Sim? se eu falar, primeira pergunta que o senhor Sim. fez, você falou que ela estava no livro, só que assim, eu estudei pelo seu site, certo? Certo. E a questão da lista de cinemática era uma questão assim, praticamente parecida com essa, idêntica para mim, só que eu comparei ela com o livro, aí eu fiquei me perguntando, tipo assim, que aí tá diferente os valores, aí tá 3, 0 e 1, né? Parece é 301, 00. E no livro tá 302. E também é mais 5 e não menos 5. Ah, tá. Mas o campo é o mesmo, né? De velocidade, né? O ponto é que é diferente, né? Você fala, né? Isso mesmo. Se eu fiz Entendi.
Ponto diferente, só que a equação é essa daqui mesmo, né? É o Eric que está falando? Essa equação pronto, essa equação aqui está certa, né? Só que o ponto é diferente. Foi o senhor colocou menos 25 aí, lá tá mais 25. Ah, tranquilo. Tá, não, tranquilo, é só uma questão aí de, talvez, aqui no meu livro aqui tá, o problema 4.7, e tá menos 25, então na apostila deve estar diferente. Tá certo. E o ponto aqui é o 3, realmente, é 302, né? Eu mudei aqui no exercício, eu mudei o ponto e eu acho que eu copiei esse ponto aqui do problema anterior. Eu peço perdão. E aí, esse problema aqui eu fiz em relação a esse ponto aqui. Mas, enfim, eu acho que o que vale aqui é Mas aí tá certo. A aplicação do método. Né? Aqui no slide é para esse ponto aí mesmo, né? 3, 1 e 0, né? Não é para esse ponto aqui do livro, não. Tá? Mas o que vale aí é a resolução do problema, né? Como a gente viu, né? O método que a gente aplica. O dado em si, esse dado aí inicial, só vai dar um resultado diferente, né? Ali no final, mas o método é o mesmo. A gente precisa calcular as derivadas, substituir na equação, determinar o valor da aceleração, tanto na direção x, y e z também. Tudo bem. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo, então? Todos preparados para a prova, então? Muito bem. Hoje a gente encerra, então. A gente está se preparando. Ainda não, eu não venho. Claro. Claro, não. Preparados assim em termos de conteúdo, né? Agora com vocês, para que vocês consigam consolidar esses conteúdos. Vai cair até cinemática ou vai cair dinâmica também? Não, só até cinemática. Só até cinemática. Tá? Então, o capítulo do livro, né? Até o capítulo 4, né? No livro aí que a gente está adotando até o capítulo 4. Tá bom? Professor, e no início, assim, quando eu entrei, você estava explicando sobre o formato, como as questões vão estar lá. Eu entrei, era umas 8 horas que você estava falando. Aí, assim, vai ser, tipo, vai aparecer as 3 questões lá, tipo, normalzinho, ou vai aparecer ela no arquivo PDF, entendeu? Para cada um, me explica aí. Sim, boa. Para não ter surpresa, né, na hora da prova. Vocês vão entrar lá no site, né, do Moodle, vou fazer login, aí vai estar lá, já está lá, né, na verdade, já está lá o tópico AB1. Só que só dá para entrar nesse tópico no dia e no horário da prova. Mas quando vocês conseguirem entrar, o que é que vai aparecer para vocês? Vai aparecer uma telinha com 3 questões. Cada questão vai para uma página separada. Então, vocês vão passando e vão vendo, né, a questão, né? Então, a página 1 é a questão número 1. Aí você passa, vai para a questão número 2. Passa, vai para a questão número 3. Então, cada página ali vai ter uma questão, né? E não é um PDF. Na própria tela lá, vai ter as páginas, né, com a descrição, o enunciado de cada questão. Outra coisa importante é que vocês vão poder anexar a resposta, né? Então, vocês precisam ficar atentos. E a resposta tem que ser anexada de preferência em PDF, né? Mas tem que ser em algum documento, tá?